Tá me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem daqui? Pô, então, cara, que honra estar aqui, ajudando e gerando valor, contribuindo para a vida de todo mundo que está aqui. Eu queria fazer uma pergunta, só antes de eu começar, introduzir e contar um pouco melhor sobre quem eu sou. Quem aqui tem um negócio, é empresário? Levanta a mão, por gentileza. E quem aqui ainda não tem e quer ter um negócio, quer montar uma empresa e tudo mais? Beleza. Tem alguém aqui que já produz conteúdo na internet? Já está produzindo conteúdo? Show de bola, cara. Porque hoje o meu conteúdo vai ser para todos vocês. Porque querendo ou não, cara, hoje a gente sabe que a atualidade da internet, no Brasil principalmente, virou o conteúdo. Se você entra no Instagram, se você entra no Google, no YouTube, é só conteúdo que você tem. Só que teve uma reviravolta, agora que a galera tá batendo de frente, isso é dentro do marketing, que é a própria... Cara, esses conteúdos são mais do mesmo. Quem já sentiu que o conteúdo é mais do mesmo, não agrega valor, onde tá só passando diquinha, reczinho, que não ajuda. Então, nessa palestra aqui de hoje que eu preparei, eu quero entregar, nesse tempo que eu tenho aqui, o máximo de valor que eu conseguir para vocês, com princípios que eu uso do copyright, né, do marketing também, para montar conteúdos que realmente agregam valor e principalmente, que eu vou explicar aqui um fator muito importante para gerar desejo pelo seu produto, pelo seu serviço ou pelo que você tem a oferecer, pela sua ideia, entendeu? Então, antes de começar, eu quero me apresentar, primeiramente. Meu nome é Thiago Dias Yamashita, também como o outro palestrante que veio aqui, sou japonês, sou descendente de japonês oriental. E sou filho de Deus. Essa aqui é a minha namorada, Cíntia Malta Pestana. E eu estou muito agradecido de estar aqui, realmente, tendo essa oportunidade de contribuir para todo mundo de vocês. Eu comecei no marketing digital em 2018, mais ou menos, em meados de 2018. Quando eu comecei a entender que o mundo hoje já é digital. O mundo hoje já é da internet. Quem não está na internet hoje está aquém do tempo. Está para trás. Se você pelo menos não tem alguma presença digital, o seu negócio daqui a alguns anos ele vai tender a extinguir. Esse é o ponto. Então, em 2018, eu comecei a entender que essa era uma via que iria me trazer, primeiro, dinheiro. E segundo, eu vou contar um pouco mais sobre como que eu cheguei no marketing. Que aí vem a questão do propósito. Porque eu vim de uma escola de pensamento humano. Minha mãe ela é psicóloga, tá? Minha mãe ela é psicóloga e desde sempre eu fui envolvido com questões de mente humana. Minha mãe sempre me instigava, me levava em algum treinamento, PNL, ela sempre falando também sobre as consultas, o que ela analisava e tudo mais, e isso sempre me instigou. E começou com a hipnose isso. Eu falava, cara, como é que é o comportamento humano? Como é que uma pessoa, ela vive o dia inteiro no automático, e quando de repente dá alguma merda no dia dela, ela para prestar atenção no que realmente está acontecendo. E sobre esse comportamento humano, eu quero dizer que quando eu fui para o marketing digital, me chamaram a atenção porque eu estava em São Paulo, era em 2019 esse momento. E eu fui viver uma aventura de 3 meses com R$800 no bolso, passar 3 meses em São Paulo, ver só a ideia do menino. E aí o que acontece? Na primeira semana, eu encontrei um cara que fazia lançamento. Ele chegou assim, estava eu um amigo meu numa cafeteria, na Starbucks de lá, mexendo no computador, conversando sobre marketing digital e tudo mais, e ele virou para mim e falou assim, ei, vocês são do marketing digital também? E a gente falou assim, somos. E aí a gente começou a trocar uma ideia e tudo mais, e ele estava no meio de um lançamento. Quem aqui conhece lançamento digital? Érico Rocha, já ouviu falar sobre isso? Já tem algum conhecimento sobre vendas online, estratégia digital? Ele estava fazendo um lançamento de um infoproduto. Infoproduto, para quem não sabe, são produtos digitais, como cursos, e-books, mentorias, enfim. Ele estava fazendo um lançamento desse, até que
No dia seguinte, quando ele me convidou, foi muito engraçado que foi a primeira vez que eu deixei de ser um cético, porque até então eu não acreditava no que aquele cara falava não, que o Érico Rocha. Eu falava assim, não, 100 mil reais em 7 dias, que é isso? Não é possível isso não. Quem que faz esse dinheiro? E aí foi a primeira vez que eu presenciei um cara abrindo o carrinho às 9 horas da manhã e fechando às 19 horas da noite, fazendo 120 mil reais. E aí eu falei, mano, eu preciso aprender o que esse cara fez. Eu preciso entender como que esse cara construiu essa estratégia de vendas, como que esse cara escreveu, né? Porque o cara também era copywriter. E aí eu perguntei para ele, irmão, se eu fosse para te perguntar 2 coisas só que te levaram, o que é a coisa mais importante para você fazer esse resultado? E ele me falou 2 coisas, cara. Se especializa em estratégias de vendas, não de lançamento, porque lançamento é uma das, mas em estratégia de vendas e em copywriting. Foi aí que eu comecei a estudar sobre copywriting. Estudando sobre copywriting, começando a desenvolver ali na área de e-mail marketing, eu comecei a entender, cara, isso é muito semelhante ao conhecimento que eu já vinha adquirindo sobre pessoas, sobre comportamento humano. Porque para quem não sabe o que é copywriting aqui ainda, eu digo que é a habilidade de você construir textos falados ou escritos de maneira persuasiva. Então, o que acontece? Eu comecei a estudar isso e desenvolver. No meio do ano, entrei para uma agência e dentro dessa agência foi onde eu consegui um maior know-how, vamos colocar assim, dentro dos lançamentos. Aqui. Não sei quem conhece aqui o Marcos Paulo, ele é lançador também do Pablo Marçal. É uma das agências dele daqui de Goiânia. E lá foi onde eu tive a oportunidade de aplicar o copywriting também nos projetos, nos lançamentos dele. E ali faturar múltiplos 6 dígitos também, junto com eles, para clientes, né? Então, assim, foi uma virada de chave eu entender que o copywriting, todo copywriter, ele é um estrategista. Foi uma virada de chave para mim entender que comportamento humano e copy e marketing está tudo interligado. Mas onde é que entra isso dentro do marketing de conteúdo? Bom, o mercado, como eu já falei, ele já está cheio de conteúdo. Se você for no Instagram, se você for no YouTube, o que não vai faltar para você é um conteúdo te explicando como fazer miojo em casa, por exemplo. Para quem não sabe cozinhar aqui, é duro. Até miojo eles estão ensinando a fazer. Então o conteúdo hoje não é algo que vai te diferenciar daqui para frente. Obviamente, você tendo a presença digital é um ponto positivo. Mas daqui a um tempo, conteúdo por conteúdo, já virou commodity, mas vai virar mais ainda, vai ficar cada vez mais obsoleto. Então, o que eu quero apresentar aqui para vocês é começar a ser disruptivo, assim como o nosso amigo falou, a inovar no conteúdo. A fazer um conteúdo que seja intencional para o que você deseja, obviamente ajudando o cliente. Claro, a gente sempre está pensando nesse aspecto. Mas, por exemplo, se vocês que estão aqui são empresários, vocês têm alguma coisa para vender. É um produto, é um serviço. E qual que é o objetivo de vocês ficarem postando dica e um monte de conteúdo nas redes sociais, a não ser gerar mais venda para você no final do mês, por exemplo? Então esse é um ponto que eu achei bastante importante quando eu comecei a pensar em conteúdo. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, eu não sei se dá para vocês lerem daí de longe, mas por que ser intencional? Eu peguei essa frase aqui do John Maxwell e adaptei para mim, que ela é o seguinte: o crescimento tem que ser intencional, ninguém melhora por acidente. E eu adaptei para a faixa de baixo do conteúdo. O conteúdo tem que ser intencional, senão ninguém vende. Aliás, ninguém vende por acidente. Para quem não sabe, o marketing de conteúdo ele é principalmente importante para você aumentar a consciência do seu lead ou da pessoa que você quer chamar a atenção, do seu cliente ideal, do seu prospect, não sei como é que você chama, mas do seu cliente, aumentar a consciência dele de quem você é e começar a gerar desejo sobre aquilo que você já vende. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma psicóloga, por exemplo, minha mãe.
como que seria, para que ela produziria conteúdo? Seria só para postar as dicas, obviamente, tem a questão do propósito, se ela quiser algo realmente, eu quero ajudar as pessoas sem um fim lucrativo nisso, não tem problema. Mas eu acredito que a maioria de vocês quer monetizar com isso também, certo? Na empresa de vocês. Então, onde entra a questão do conteúdo aqui? Ela vai começar a produzir conteúdo para gerar mais cliente, para despertar o desejo das pessoas em fazerem as sessões clínicas, ou sessões terapêuticas com ela. Ou, no caso, quem é que é empresário e vende um produto físico? Tem alguém que vende produto físico? Você vende o quê, amigo? Tênis. O nosso amigo ali, ele vende tênis. Como é que você chama? Como? Eliaqui? Eliaqui. É diferente esse nome, né? E aí, o Eliaqui, ele vende tênis, cara. Pra que ele vai postar conteúdo falando sobre um tênis? Eu não sei se alguém aqui já viu aqueles onboarding, aquelas pessoas que... esqueci como é que fala. Elas abrindo tênis, mostrando, ou até para celular tem muito isso. A pessoa fica mostrando, unboxing, né? Para que ele faria um conteúdo desse se no final das contas não seja para vender o tênis que ele vende na loja dele? Então, a primeira coisa, e que eu falo sempre, a intenção ela chega primeiro. A intenção ela chega primeiro. Eu não sei se vocês já foram em algum evento com algum objetivo muito claro em mente, muito claro. Pô, eu quero chegar aqui para conectar com, sei lá, 3 pessoas e fechar pelo menos um negócio. As probabilidades de você conseguir esse objetivo é muito maior porque você está intencionando isso com a sua mente. Então eu sempre falo, comece com a intencionalidade, que ela começa a te dar direção para onde você vai com o seu conteúdo. E o que eu quero passar aqui para vocês, como eu não tenho muito tempo, eu vou ser bem breve nessa questão, tem como aprofundar bastante nisso daqui, que é os 5 níveis de consciência. Alguém já ouviu falar sobre os 5 níveis de consciência? Legal, legal. Bom, o que eu quero falar aqui? Quando as pessoas elas estão postando muito conteúdo, sem intenção, às vezes elas ficam muito falando com essa galera aqui, ó, do meio, que é a pessoa consciente. Aqui está um pouco ruim para ler, mas é aqui embaixo, é inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e o mais consciente de todo, que é o seu consumidor, que é a venda final, certo? A maioria das pessoas, elas focam aqui nesse meio, que é o consciente do problema, fica só falando do problema da pessoa, sem saber realmente mostrar como que o produto está inserido ali dentro do problema da pessoa, ou fica falando só da solução que ela tem, só do produto dela. Ele fica focando ali, aqui naquele cima também. E aonde que eu quero chegar aqui? Como ser intencional no marketing de conteúdo que vende? Eu não estou excluindo o marketing de conteúdo. Isso aqui, na verdade, ela é uma outra visão, uma outra abordagem para a gente falar sobre como é que você vai utilizar o marketing de conteúdo sem só ficar a questão de gerar desejo, só ficar ali no conteúdo raso, sem realmente chamar a pessoa, ou instigar a pessoa a procurar você pelo seu produto. Então, por exemplo, cara, como é que eu vou fazer a pessoa sair do nível de inconsciente? Para quem não entende, inconsciente é aquela pessoa que não sabe nem que ela tem um problema que você resolve. Por exemplo, psicólogo tem muito isso. Tem muita gente, principalmente homem, no Brasil, acredita que não precisa de terapia. Ou não precisa de uma ajuda psicológica para, sei lá, quem sabe, alcançar os objetivos dele, melhorar relacionamento. Então o cara ele nem tem consciência que ele precisa disso. Questões culturais, certo? E uma das funções do conteúdo é o quê? Começar a gerar essa consciência que existe sim um problema na vida dele, que existe sim obstáculos que estão atrapalhando ele de alcançar onde ele quer. E é por isso que eu vou começar a mostrar para ele como que você tem esse problema. Então, por exemplo, se eu tenho aqui eu vou supor do psicólogo também. Ele não sabe se ele quer, ele não tem ideia que ele quer fazer terapia ou que ele precisa daquilo. A vida do cara é o seguinte, ele chega do trabalho, cansado, a esposa não tem um relacionamento legal, só briga, ele tem um problema de relacionamento, correto?
quando eu viro uma pessoa, vamos supor dois tipos de conteúdo. O primeiro conteúdo, um que fala o seguinte: se você está com problema no seu relacionamento, venha fazer terapia. Gente, quantos homens vocês acham que vão ler esse conteúdo e vão falar assim: nossa, eu preciso de fazer terapia porque eu estou com problema no relacionamento? Pouquíssimos vão se identificar com isso. Mas começa a entender um pouco mais sobre comportamento, aí é onde entra aquela questão de comportamento humano, que eu sempre tive gosto por isso, né? Se eu pego, por exemplo, como que eu posso mostrar um problema para a pessoa, sendo que, sem ser chato para ela? Eu posso mostrar com uma imagem. Se eu pego uma imagem de um casal brigando e coloco na frente dele, por exemplo, aquilo gera uma imagem na cabeça dele. Quiçá, essa imagem é bem semelhante do que ele vive no dia a dia. E aquilo chama a atenção dele. E aí você coloca assim, logo depois: sabia que os relacionamentos afetam até 80% da sua capacidade de produzir no seu profissional e ganhar mais dinheiro? Percebe a sutileza ou a diferença entre um conteúdo que ele é feito pensado só em tentar gerar algum tipo de consciência sem ser intencional, e o outro conteúdo que começa realmente a gerar valor na vida da pessoa? Porque ele está pegando um ponto incomum na vida da pessoa, que é a questão do relacionamento, mostrando isso de forma mais palpável, né, para ele, e trazendo isso para a consciência, e trazendo isso para a realidade. E hoje aqui eu quero mostrar dois exemplos também, de um de problema e um de solução, para vocês que que já estão produzindo conteúdo, ou para vocês que também ainda não estão, têm uma empresa, tá? E vão começar a produzir conteúdo, mas não sabem ainda o que fazer. Antes de eu passar para essa parte, é o seguinte: existe uma brincadeirinha que eu inventei, que é o seguinte: dentro do conteúdo, ele tem um objetivo. O objetivo de vender no final. Esse é o objetivo do marketing de conteúdo que eu quero passar aqui. Só que antes da venda acontecer, existe uma coisa que é o primeiro objetivo do conteúdo, que é a geração de desejo. Então eu tenho uma brincadeira que eu falo o seguinte: primeiro você pega o conteúdo, você gera o desejo na pessoa, e depois desse desejo, você gera uma venda. E como que eu faço isso, Thiago? O exemplo que eu dei anteriormente, eu acho que ele deu para ilustrar um pouco sobre como que você geraria esse desejo apresentando um problema para uma pessoa que ela é inconsciente. Eu vou passar aqui por dois motivos, ou por dois níveis de consciência que estava apresentado aqui atrás. Deixa eu ver aqui. Pela consciência do problema e pela consciência da solução. Ele tem um delayzinho. Vamos lá. Um exemplo de problema. Quem aqui que falou que produz conteúdo aqui? Vou pegar você. Como é que você chama? Jorge. Jorge, você produz conteúdo de quê? Como que é? É design ou é para digital ou é para arte mesmo? Mais voltado para a área física, né? Então eu mexo muito com pintura, com tela, mas eu também faço para digital, mas eu faço estágio num lugar que aí eu monto para eles design, mas eu não sou design gráfico, tipo fez faculdade e tal. Eu só gosto da ferramenta e utilizo ela nos meus conteúdos digitais, mas eu mexo mais com pintura mesmo na internet. Mais com pintura? Quando você pega a audiência que você tem dos seus conteúdos que você publica, geralmente, qual que é o problema que você ataca? Ou melhor, qual que é o problema que você resolve quando você publica os seus conteúdos? Eu geralmente mostro muito o processo de criação, né?
de pintura. Muita gente fala que é muito relaxante ver, né, a pintura, porque às vezes dá uma acalmada. Muita gente, tipo, eu já vendi bastante telas, porque as pessoas, elas, tipo, eu falava assim, eu vou resolver um problema de você tem uma parede vazia, um ambiente que está sem graça, sem cor, e aí eu vou trazer para você uma pintura, uma tela, uma coisa que vai dar uma avivada ali no seu ambiente. Então acho que seria mais ou menos isso o meu conteúdo. Legal, legal. Eu achei bacana que ele falou isso, porque um dos exemplos que eu já vi também nessa história de lançamentos e sobre infoprodutos de cursos online, é que uma pessoa, ela já ensinou, ou melhor, ela já fez o famoso 6 em 7, para quem conhece, 100 mil reais em 7 dias, com um curso de pintura, com um hobby, vamos colocar artesanal, essas coisas. Já existe casos disso. Então, assim, e é interessante que um dos pontos que essa pessoa falou para mim, George, é o seguinte, que o principal motivador pelo qual as pessoas estavam comprando um curso era porque era para reduzir a ansiedade. Então, por exemplo, como que eu posso pegar um conteúdo desse? Como que eu posso pegar a sua pintura e exaltar um problema, aumentar a consciência sobre o problema da pessoa no seu Instagram, por exemplo? Primeira coisa, e isso gerando desejo para o produto, tá? Se você tem um curso online ou se você tem clientes compradores, você pode chegar para o cliente comprador e falar para ele o seguinte, olha só, tem como você gravar um depoimento para mim? Explicando como é que estava a sua vida, assim, cara, por que você quis comprar o quadro e como que hoje isso te ajudou? Não sei se você ensina a desenhar também, né? Mas, por exemplo, caso ensine, como que isso te ajudou a melhorar nessa questão de ansiedade? Como que mudou isso na sua vida? E aqui eu quero chamar um ponto muito importante de atenção. Vocês percebem que eu estou mostrando um problema, por exemplo, se a pessoa ela virar e falar assim, cara, reduziu demais a minha ansiedade. O meu cliente falou, reduziu demais a minha ansiedade. Só que eu não estou mostrando para o cara só a questão do problema. Eu não estou mostrando para a minha audiência, que é vocês, só a questão do problema. Eu estou mostrando para a audiência, para vocês, que eu tenho um produto. Eu estou mostrando para vocês que eu tenho clientes. Eu estou mostrando para vocês que eu vendo, que eu não cobro, que eu não faço só coisas gratuitas, inconscientemente. E isso começa a gerar desejo nas pessoas de forma inconsciente. Eu mostrar para elas, sem falar, que eu vendo alguma coisa, de forma indireta. Então, se eu tenho um produto ou curso, eu falo que eu tenho alunos, se eu falo que eu tenho alunos aqui, se eu falo que eu desenvolvi uma técnica que resolva o seu problema de ansiedade, dentro da minha mentoria eu ensino isso, por exemplo, então eu estou falando de forma indireta que eu vendo um produto, que eu tenho uma mentoria. Só que, obviamente, isso tudo é pensado para construir dentro de um conteúdo. Se você quer falar sobre as 3 dicas de tal coisa, pode falar sem problemas. E a questão da solução. A solução, eu vou dar um exemplo aqui no meu, por exemplo. No meu exemplo. Muitos de vocês aqui têm negócio, têm um site, têm uma landing page. E, às vezes, chega para mim uma pessoa que está com problema de taxa de conversão. Para quem não sabe, taxa de conversão é uma pessoa que clica no link e vai para uma compra, certo? Eu estou com problema de taxa de conversão. E eu falo assim, cara, beleza, eu entendo um pouco melhor do cliente, ele é aquele cara que já tentou de tudo, ele já tentou otimizar a página, ele já tentou contratar design, melhorou o design, mas ainda assim não melhora a conversão dele. Eu falo o seguinte, não adianta você ter todo o seu site, não adianta você ter toda a sua landing page pronta, otimizada, se a comunicação que está lá dentro, se o que está escrito lá dentro, não converter de fato a pessoa. Então a gente tem que alinhar essa comunicação para converter. Como eu sou copywriter, o que eu faço? Faz o seguinte, cara. Você precisa primeiro alinhar essa comunicação. Eu estou mostrando uma solução para ele, de fato. E tem uma coisa que eu já, por exemplo, como eu posso gerar valor em cima disso? Eu pego aqui o que ele tem de problema e solução, marco ali uma reunião, alguma coisa nesse sentido e falo assim, ó, você poderia melhorar tal coisa na sua comunicação. Na minha mentoria,
eu desenvolvo uma estratégia de comunicação para você utilizar nos seus sites e nos seus conteúdos. E aí ele começa a entender, olha só, que bacana. Então aqui eu começo a mostrar a solução para o que ele deseja. E eu falei de forma indireta, porque primeiro eu falei da solução e depois que eu vim do produto. E eu sempre gosto de falar e ressaltar isso daqui, que copyright para mim e marketing de conteúdo é aquela habilidade de criar um ambiente de dança onde você tira a mente da outra pessoa para que ela possa dançar junto com a sua. É onde você consegue criar um ambiente em que a pessoa ela entenda o que você pensa, você mostra o seu ponto de vista para ela e ela fala assim, realmente, eu preciso desse produto. Bom, é isso, pessoal. Gratidão. E essa aqui é minha rede social. Me sigam lá. Muito obrigado.